Olá, minha irmã, olá, meu irmão, Shalom Adonai. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e no vídeo de hoje eu gostaria de ensinar para você como interpretar a palavra de Deus, como interpretar a Bíblia em apenas 3 passos simples. E dentro desses passos você vai interpretar a palavra de Deus fazendo perguntas. Quando paramos para ler a Bíblia, nós pegamos a palavra, na forma mais simples, sentamos e lemos a Bíblia com foco no fato de que Deus está presente e fala conosco por meio daquilo que lemos. Consideramos uma abordagem de 3 etapas para estudar a Bíblia. As 3 etapas são a observação, a elucidação e a aplicação. Nós vamos trabalhar essas 3 etapas. Eu estou aqui com a minha colinha para eu não perder aqui o assunto do vídeo, tá joia? Todo professor precisa de uma cola, né? O aluno que não pode colar na hora de fazer a prova. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar a observação, a elucidação e a aplicação. A observação responde à pergunta. O que o texto diz? A elucidação responde à pergunta. O que isso significa? A aplicação, ela responde à pergunta. O que isso significa para mim? Tudo bem? No nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda que não é difícil interpretar a palavra de Deus. Não porque eu conheço muito a palavra de Deus, pelo contrário, eu necessito da presença do Espírito Santo de Deus para que eu compreenda melhor a palavra de Deus, porque ela tem todo um contexto e eu preciso ter esse temor. Não interpretar a palavra de Deus do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu acho que deve ser, do jeito que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Não. Eu tenho que interpretar a palavra de Deus primeiramente segundo o Espírito. Então, quando o pastor Ronildo, pega a Bíblia para poder ler e para poder interpretar, estudar, primeiramente eu oro. É o primeiro passo, não faz parte das 3 etapas, mas é um passo crucial, um passo interessante que a gente pode acrescentar aqui, é a oração antes da leitura da palavra. Você tem que pegar a palavra de Deus, eu quero estudar a palavra de Deus, eu vou estudar a palavra de Deus, porque eu preciso entender a palavra de Deus. Então você pega a Bíblia, senta no local bem reservado, um local silencioso, um local tranquilo, um local onde ninguém vai ali te perturbar, encher a sua paciência, tirar a sua atenção. E você então ora, e você então fala com Deus, e você então pede Deus a presença do Espírito dele do seu lado, para que você consiga compreender os textos que estão vindo até você, para que você não fique perdido. Inclusive, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós estudamos muitas vezes para nós mesmos, a palavra de Deus. Nós estudamos a fim de nos prepararmos para liderar um grupo, ou nós estudamos também para preparar um sermão. E muitas das vezes tem irmãos que se perdem ali na leitura da palavra e não sabem, não compreendem, não conseguem entender. Então, primeiramente, você pedindo a Deus a presença do Espírito Santo de Deus, você aplica esses 3 passos e aí então tudo vai funcionar, tudo vai dar certo no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Qual é o valor dessas 3 etapas? Dividir o estudo da palavra de Deus em 3 etapas, em vez de uma etapa só, de um processo só de interação, você vai ter mais vantagens, sabe? Do que você pegar o texto todo ali e começar a ler, e aí você só lê e não aplica. Ou então você observa, só não consegue nem ler. Você fica ali, meu Deus, que coisa complicada, que coisa difícil de compreender, e aí você vai perdendo o interesse. As 3 etapas, elas nos ajudam, elas ajudam os irmãos, elas vão te ajudar a não negligenciar um aspecto mais do que o outro. Elas vão te ajudar no aspecto da interpretação, enquanto você se apresenta para chegar ali à sua parte favorita, que é compreender todo o texto. A sua intenção, quando você está pegando a Bíblia ali, é ler e entender tudo que está sendo lido por você, não é? E às vezes a gente fica ansioso porque somos falhos e pecadores, e você já quer ir logo ao ponto final. Não, você tem que ter paciência para você chegar aonde a palavra de Deus gostaria que você chegasse. Para você chegar ali no entendimento daquilo que você está lendo dentro da palavra de Deus. Às vezes, uma pessoa ela pode querer mais,
a aplicação, ela tende a pular sem parar os outros passos. Ela evita a aplicação e ela tende a pensar, sem nunca agir de acordo com a mensagem que está ali. Entendeu? Em contraste, Tiago nos fala o seguinte, no Tiago capítulo 1, versículo 22, fala assim, nos diz o seguinte, que quando estivermos lendo a palavra, né, nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos, né, a nós mesmos. Nós devemos ser cumpridores, ou seja, aqueles que praticam, aqueles que estão estudando para absorver para a sua vida algo fundamental para o seu dia a dia, para que ele coloque em prática aquilo que ele aprendeu. Dentro dessas 3 etapas, que é a observação, a elucidação e a aplicação, você vai fazer perguntas dentro destas 3 etapas. Dentro da etapa da observação, você vai fazer perguntas dentro dessa etapa. Dentro da etapa da elucidação, você vai fazer perguntas dentro dessa etapa. Eu vou falar as perguntas para você e nós vamos usar um texto base para nós compreendermos melhor o que eu estou explicando. Dentro da aplicação também você vai fazer perguntas dentro da aplicação para você compreender melhor o texto, ok? Nós vamos usar o texto de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Como trabalhar esse texto? Como interpretar esses 2 versículos que lemos? Uma dica, além dessas que eu estou dando, é você ler o contexto. O que é o contexto? São os textos, né, ou o capítulo anterior e o capítulo posterior, para você compreender melhor. Mas como nós vamos interpretar esses 2 versículos que lemos? Primeiro, nós vamos observar, e você vai fazer a seguinte pergunta: para onde Davi foi? Você faz a pergunta e tenta achar a resposta dentro do versículo. Quem se juntou a ele? Que tipo de pessoa eles eram? Qual era a relação de Davi com as pessoas com ele? Então, dentro da observação, você vai fazer essas perguntas. Você está observando o texto. Você leu, você quer compreender o texto. Para onde Davi foi? Depois Davi, retirando deste lugar, escapou para onde? Davi foi para a caverna de Adulão. Beleza. Quem se juntou a ele? Quem se juntou a Davi? Ajuntaram-se a Davi todos os que se achavam em aperto e todos os endividados. Essas pessoas, elas se ajuntaram a Davi. Que tipo de pessoa eles eram? Pessoas que passavam aperto e pessoas endividadas. E todos os amargurados de espírito. Eram os tipos de pessoas que aproximaram de Davi. Qual era a relação de Davi com as pessoas com ele? A relação de Davi com essas pessoas era a relação de chefe. Isso foi uma observação que você fez. Então, vamos continuar, para você ver que não é difícil interpretar. Aqui no vídeo parece complicado e tal, mas depois eu vou deixar todas essas perguntas, toda essa forma de interpretar a palavra de Deus, aqui na descrição, aqui embaixo, para você treinar, para você praticar e aprender mais. Elucidação. Aí vem a pergunta: de onde Davi veio e por quê? O que fez com que Davi corresse perigo? Aí vem a dica, aquela dica que eu dei antes. Aí você precisa ver o contexto anterior, né? De 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 até o 9. Aí você vai entender por que as pessoas podem ser motivadas a vir e se juntar a Davi. O que a passagem mostra sobre o ponto de vista das pessoas sobre Davi? O que isso mostra sobre Davi assumir responsabilidades? O que isso mostra
sobre a liderança de Davi. Qual era o plano de Deus para o futuro de Davi? Aí a dica, você dá uma olhadinha lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 2, e depois versículo 13. O que vemos sobre a vida comunitária ao redor de Davi? Como a passagem mostra o cuidado de Deus por Davi e pela comunidade. O que a passagem prenuncia sobre um futuro filho maior de Davi. Aí você vê a dica lá de Atos, capítulo 2, versículo 30 e 31. E aí, então você vem para a aplicação. Como o cuidado de Cristo por você se reflete em Davi? De que forma a passagem prefigura sua relação com Cristo, a relação de outras pessoas com Cristo? O que a passagem sugere sobre como sua relação com Cristo deve se desenvolver? De que forma Davi serve de exemplo para você? De que forma as pessoas ao redor de Davi servem de exemplo para você? O que a passagem sugere sobre sua relação com os que estão em perigo? De que forma a passagem prefigura a igreja? De que forma a passagem pode prefigurar a relação da igreja com os estranhos e o que isto implica para a sua atitude para com os estranhos? Então, quando você cria essas perguntas dentro do texto que você está lendo, dentro dessas três etapas, a observação, a elucidação e a aplicação, você consegue então interpretar de forma categórica o que você está lendo. Viu que não é difícil? É muito simples, é muito fácil. Mas você precisa ter um interesse maior. Ok? Coloque em prática, em nome do Senhor Jesus, essas três etapas, esses três passos, e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na interpretação da palavra de Deus. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa o seu não gostei também, não tem problema. Se você quiser deixar o seu comentário, vai ser interessante para mim saber, ter um feedback seu do que você achou desses passos, do que você achou dessa explicação, do que você achou desse vídeo, em nome do Senhor Jesus. E se você tem mais interesse em conhecer algumas técnicas básicas de compreensão da palavra de Deus, deixe também aí nos comentários o nome do Senhor Jesus. Tá joia? Nos encontraremos então em um próximo vídeo ou, quem sabe, em uma próxima oração. Tchau, fique com Deus. Shalom Adonai.